Olá, vamos para o vídeo número 2 da nossa série Democracia no Brasil. E o número 2 é referente ao período da República Velha. No vídeo anterior a gente viu como a democracia se manifestou no Império, no seu aspecto social e no seu aspecto político. E é no aspecto político que nós temos a grande transformação de um período para o outro, porque com o fim da monarquia, nós passamos para um regime presidencialista, onde os presidentes, obviamente, eram eleitos para um período determinado. Então essa foi a grande modificação política que o Brasil teve, passando a ser uma democracia mais efetiva. Além disso, a democracia não era mais censitária, não era mais atrelada às posses econômicas. Então todas as pessoas tinham direito a votar, só que não. As mulheres ainda não era concedido o direito de voto, isso só vai vir no período seguinte. Mas há uma grande ampliação, né, da capacidade de participação política via eleição. Então essa é a grande transformação, a grande evolução que passa no sentido eleitoral da monarquia, né, ou seja, do império, para a república. As eleições continuam a ocorrer para o Senado, para os deputados, para os governadores. Ocorre, porém, que esse processo, né, eleitoral mais amplo, que abrange agora todos os homens, né, mas não abrange as mulheres, é bom a gente não esquecer disso, ele também tinha suas limitações democráticas, né, e essas limitações eram, vamos dizer assim, metodológicas. Por quê? Porque o voto não era secreto, né? O voto foi, dependendo do período, ele foi via cédula, ou dependendo do período, ele era simplesmente uma contagem, onde os eleitores se reuniam, né, na sua sessão eleitoral e era pronunciado o nome do candidato, eles levantavam a mão e aí o mesário, né, o escrutinador ali, ele fazia a contagem, né, para aquele candidato e assim por diante, né? Então esta metodologia, vamos dizer assim, era muito favorável ao fenômeno do coronelismo, né? Ou seja, as autoridades, as lideranças políticas locais, elas faziam muita pressão sobre os eleitores, geralmente, obviamente, sobre as pessoas mais humildes, né? E como grande parte da população era analfabeta, essa pressão era ainda mais evidente, mais, vamos dizer assim, intensa. Então, há aqui um cenário bem interessante. Há uma ampliação, né, da população eleitoral, vamos dizer assim, né? Mas há também um controle sobre essa população, principalmente nas regiões mais interioranas do país, né? Mas não há como negar que nós tivemos sim um avanço democrático no sentido da participação política, da participação eleitoral. Mas o que dizer, né, da questão da democracia no seu aspecto socioeconômico? O que mudou do Império para a República, né? O Brasil continua na República Velha, e é bom que a gente lembre, quando a gente fala em República Velha, para situar vocês no tempo, é de 1889, praticamente ali 1890, a República é proclamada em novembro de 89, a nova Constituição vem em 1891, né, a Constituição que efetivamente reconhece o Brasil como uma república, e isso vai até 1930, com a Revolução de 30, que é o tema do nosso próximo vídeo, né, sobre a democracia. Então, o que muda, né, desse período imperial para esse período aí, esse recorte de 40 anos na República Velha, no sentido socioeconômico, né? O Brasil continua a ser um grande fazendão, o Brasil continua a ser um grande plantador e exportador de café, é somente o craque da Bolsa de 29 que vai mexer com essa estrutura. O Brasil continua um país analfabeto, o Brasil continua ainda com a educação para os filhos da elite, né? Nesse período vão começar a aparecer as primeiras resistências a tudo isso, né? Nós vamos ter aí os pensadores da educação na década de 20 fazendo o primeiro esforço
para dizer ao país que é preciso uma educação universalizada, mas eles vão fazer isso a nível de documento, não vai surgir uma política pública para isso ali naquele período da República Velha, né? Nós vamos ter a greve operária, né? As revoltas dos trabalhadores em São Paulo, que é talvez aí o primeiro marco, né, da força sindical, da força dos trabalhadores, né? Esse fermento também no período varguista ele vai ter uma repercussão. Então assim, nós vamos ter os primeiros sinais, né, de enfrentamento das grandes carências, né, do Brasil, mas nós ainda não vamos ter os resultados deste enfrentamento. Então o Brasil ainda continua, mesmo como república, com a mesma realidade socioeconômica do Império. É claro, as coisas vão mudando no sentido da tecnologia, vão se agregando novas invenções na vida moderna, mas isso ainda fica restrito àquele grupo que ainda comanda o país, que ainda é o grupo que vem da agropecuária, né? Tanto é que esse período é conhecido como a República do Café com Leite, e não por acaso, né? As decisões políticas, né, os presidentes eram oriundos desse eixo, né, da região sudeste, principalmente, né, a pecuária mineira e a cafeicultura paulista, né, mas principalmente aí do sudeste brasileiro, né, onde continuava a ser o centro político e ainda continuava a ser o centro econômico do país, né, a desigualdade ainda bastante latente. Então, no sentido de uma democracia no seu aspecto socioeconômico, pouca coisa se modificou do período imperial para o período republicano, né? Agora, no sentido, né, da questão política da democracia, né, nós tivemos um avanço significativo, que é a extinção da monarquia, né, o governante maior ser o presidente e ele ser eleito agora por uma população bem maior, né? O que falta ainda para ter uma democracia plena em termos de eleição é a instituição do voto feminino, mas isso só vai vir depois. Isso é assunto para o nosso próximo vídeo da série Democracia, que vai ser sobre o período varguista, né? Agradeço a vocês, façam seus comentários, façam suas contribuições, suas críticas, né? E até o próximo vídeo. Vida boa para todos!